Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso terceiro workshop da SEG, o FMG. Estamos na nossa terceira palestra. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, principalmente dos espectadores que estão participando de todas as palestras, pessoal que já está no minicurso, tudo mais. Queria falar para vocês também que a gente tem uma forma de check-in, que é o formulário que a gente vai enviar daqui uns 20 minutinhos mais ou menos. E a partir desse formulário é onde a gente vai saber se vocês realmente estiveram aqui na palestra com a gente para receberem o certificado e para participarem do sorteio que vai ser no final da palestra, que é uma caderneta, bem bacana. Aí o sorteio vai ser realizado lá no final da palestra. Quero agradecer também a presença da Jéssica. A Jéssica, ela é geóloga pela Nexa, e ela foi formada em 2015 pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente ela está cursando o programa de mestrado em Evolução Crustal e Recursos Minerais. E, como eu disse, ela está atualmente, geóloga de exploração na Nexa Resources e possui experiência em exploração mineral, sendo que 4 anos são em exploração de Greenfield e 2 anos em exploração Brownfield. Aí agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre os nossos patrocinadores, principalmente os Diamante, que são a Nexa, a Sequent e a Datamine. The mining industry is no stranger to challenges. Engineers, mine managers, geologists, and operations managers all face their own unique set of obstacles. Datamine software offers trusted solutions for every stage of the mining lifecycle, helping our clients grow from strength to strength. A quick browse of our website will introduce you to a diverse range of improvement opportunities for your business, from exploration and resource geology to open pit planning, underground planning, and operations solutions. As a world leader in mining technology and services, we've spent close to 4 decades revolutionizing the industry. Our pioneering team utilizes state-of-the-art 3D computing source modeling and estimation tools to move our clients forward. Datamine software was created by mining professionals for mining professionals, adhering to the highest customer service standards. Our platter of products caters to every corner of the mining industry, from tools to visualize and map spatial geoscience data to integrated systems for data collection and reporting. Datamine software also covers resource and reserve modeling needs, from basic to complex, as well as complete strategic open pit planning, drill pattern design, grade control task organization, and much more. At the end of the day, we ask the other question other software solution companies don't. What do you need? Visit dataminesoftware.com to learn more. Where there is uncertainty, we see clearly. We see stories in complex data. And we know that connecting people with the right information enables better decision-making. Sequent sees the bigger picture, that it's about now and also about what's next. Because asking why is as important as asking how. It's about the power of technology to reduce our impact on the environment, today and tomorrow, and discovering more sustainable ways of realizing value. It's about seeing a better future through the power of data and supporting businesses to meet these challenges. From complexity to clarity, Sequent.
Então, pessoal, só lembrando agora que a Jéssica faz parte da Nexa, que foi esse último vídeo que a gente viu. Além dos patrocínios de diamante, nós temos também os patrocínios de cota ouro, que são a Amarillo Gold e a Anglo American. Patrocínios prata, que são Macromine, BNA Mining Solutions, Spectra e SBG. Patrocínios bronze, que são Laboratório Arcade, Jazida e GE21. E os nossos apoios, pois sem eles não seria possível fazer tudo que a gente faz, que são o Women Mining, IFG, o FMG, a DIMB, Geogly Maps, Mina Júnior e a ABMG. Nós vamos ter também uma surpresa muito boa, muito bacana, por meio do nosso Instagram, @segue_o-FMG. E eu gostaria também de lembrar vocês que a gente vai ter um hiato temporal. Vai ocorrer uma nova programação no dia 19 de junho. Então, não percam, vai ser uma programação muito boa, vai ter desde palestras envolvendo geologia forense, até uma programação com campo virtual. E agora eu vou passar a palavra para a Jéssica. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Jéssica, como a Clarice me apresentou, e já tá na tela os slides, Clarice? Agora sim. E eu vou falar um pouco sobre as mineralizações de zinco e chumbo na faixa vazante e focar bastante em processos e sistema mineral. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da SEG. Eu acho que são muito ricas, né, essas interações entre universidade e indústria. Vou falar ao longo da apresentação. Sem elas, a gente não dá passos largos, né? Então, muito obrigada. Então, falando um pouquinho sobre a própria Nexa, a Nexa é uma empresa que é a quinta que mais produz zinco no mundo, que tem um capital sólido, né, e ela trabalha com sustentabilidade e criação. A gente tem a produção de zinco equivalente, né, de 2020, de 498 quilotoneladas. Aqui falar um pouquinho sobre a distribuição da Nexa no mundo, né. Então, nós atuamos hoje, estamos presentes em 4 países, que são Peru, Brasil, Estados Unidos e Luxemburgo. Nós temos 8 operações, sendo 5 delas, né, 5 minas, Cerro Lindo, Atacocha e El Porvenir no Peru, e Vazante e Morro Agudo no Brasil. Vocês devem estar acompanhando também, a gente está em fase de implementação de Aripuanã, na região do Mato Grosso, e teremos um total de 6 minas em breve. A gente tem 3 smelters em operação, 1 no Peru, em Carramarquilha, e 2 no Brasil, em Três Marias e Juiz de Fora. Nós temos 4 escritórios, né, em São Paulo, Lima, Houston e Luxemburgo, e nós atuamos também, além das minas, né, com 7 projetos em estados de Greenfield. 4 deles em busca do zinco, né, que é Aripuanã, Chalipaco, Hilarion e Quenha Florida, e 3 deles de cobre, que é Magistral, Pucacaca, os 2 no Peru, e projeto na Namíbia também. No total, somos 12 mil funcionários Nexa. Agora, passando um pouquinho já para a geologia, né, introduzir a apresentação com a geologia regional. Então, a faixa vazante, né, o objeto dessa apresentação, ela está localizada na província Tocantins, mais especificamente, né, na faixa Brasília, na zona externa dela, a parte mais indeformada, e dentro dessa zona externa, a gente está na região do grupo vazante. O grupo vazante, ele é composto por rochas siliciclásticas, dolomitos e carbonatos, que a gente vai detalhar mais à frente. Essa província zincífera, né, essa faixa vazante, ela também tem mineralizações expressivas de ouro e fosfato nas suas adjacências. Então, uma curiosidade, né, para mostrar a importância, né, do estudo dessa região e do entendimento dessa região, é que a mina de Vazante, né, que pertence à Nexa, é a maior mina de zinco silicatado do mundo. E a mina de Morro do Ouro, a mina de ouro operada pela Kinross, é a maior mina de ouro a céu aberto do país, e ela é responsável por 22% da produção de ouro no Brasil.
Agora falando um pouquinho sobre a distribuição das unidades, né? Aqui nós temos a coluna estratigráfica da região, que foi definida por Dardenne em 2000, com algumas atualizações, né? Então, essa unidade, Rocinha e Retiro, ela era descrita como do grupo vazante, mas em 2017 ela foi, a datação mostrou que ela era uma idade bem mais recente, que ela pertencia ao grupo Bambuí. Essas são, a Rocinha e o Retiro são intercalações de quartzito, de amictito ardosas, e ela contém mineralizações de fosfato. Aqui a estrelinha subiu, ela está presente nessa região sul. Em verde, aqui a expressão desse grupo Bambuí, em superfície. Em contato tectônico, né, empurrado por cima do Bambuí, a gente tem já, agora sim, o grupo vazante, definido por Dardenne, né, as formações Lagamar e Serra do Garrote. Em mapa, a formação Serra do Garrote, em marrom. Esse mapa é o mapa da CPRM, né, um trabalho recente feito pela equipe da CPRM, um mapeamento de alta qualidade. Essa grande expressão, né, dessa unidade em marrom é esse membro Serra do Garrote, que é uma formação muito homogênea, que é composta por ardósias cinzas. Ela contém umas ilhotas, né, de dolomitos e conglomerados, que é chamada essa formação Lagamar. Nessa unidade ainda não são conhecidas mineralizações e ocorrências férteis. Então, mais acima também, em contato tectônico, em uma falha de alto ângulo, a gente tem as unidades Serra do Poço Verde e Morro do Calcário, que são elas que contêm as nossas minas de zinco, né? São elas as encaixantes das mineralizações. Então, a sul, que a gente tem a expressão da unidade Serra do Poço Verde, a gente tem a mina de vazante, que contém o zinco silicatado, e a norte a gente tem as minas de Morro Agudo e Ambrósia, que são de zinco sulfetado e estão encaixadas na formação Morro do Calcário, pertencente ao grupo vazante. E um pouco mais acima, a gente tem, antes de passar para o ouro, né, a gente tem também a localização do depósito que está em fase de pesquisa, o depósito de Bom Sucesso, ele também está nessa região do Morro do Calcário. Agora sim, falando das mineralizações de ouro, elas estão já no grupo canastra, né? Então, o grupo vazante, ele tem na base, né, em contato basal, o Bambuí, e em contato superior, o grupo canastra. Então, a gente tem a distribuição dos fosforitos, das minas de fosfato no Bambuí, no grupo vazante, as mineralizações de zinco e chumbo, e no canastra, as mineralizações de ouro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a geometria e as diferentes arquiteturas de cada uma dessas minas, para falar um pouquinho sobre as particularidades de cada uma. Então, vou começar com a mina de Morro Agudo. Essa é a seção geológica de NSW, e aqui nós temos as brechas sedimentares dolomíticas em contato por falha. Temos um filito homogêneo na base, um nível de brechas sedimentares e um nível de dolarenito. Isso tudo a gente tem em contato tectônico esses filitos e margas, que pertencem já à formação Serra da Lapa, a verde claro, aqui no mapa ao lado, e dentro dessa unidade de filitos e margas, a gente também tem lentes de dolarenitos. E as mineralizações, elas acontecem em sua grande parte nos dolarenitos, da unidade Morro do Calcário, e nas brechas sedimentares dolomíticas. Também na formação Serra da Lapa, a gente também tem formação de minério sulfetado, do zinco sulfetado, nos dolarenitos presentes nas unidades superiores. E tudo isso, essa mineralização, foram basculadas por falhas normais, com abatimento para SW, que deslocam a mineralização para cada vez uma profundidade maior. Essa é a estruturação da mina de Morro Agudo. Vale ressaltar que a particularidade dessa mina é que as mineralizações, elas têm controle de strata bound.
elas têm a porosidade do dolorenito permitiu que a porosidade aberta permitiu que os fluidos migrassem por essa região e precipitasse o zinco. Então, em Morro Agudo, o controle é por extrato. Então, aqui a gente tem umas imagens, né, das mineralizações de Morro Agudo, como elas se apresentam. Então, a gente tem aqui na mina, né, eles chamam, e nas publicações também, eles dividem os corpos GHI por essa mineralização em amarelo, né, de esfalerita e galena, em que a mineralização está preenchendo porosidades de um dolorenito. Aqui a gente consegue ver ainda alguns oólitos, né, alguns pequenos clastos, e eles se estruturam assim, dessa forma, bem bandada. E os corpos JKL, eles estão presentes as mineralizações, elas estão entre os clastos dos doloroditos da formação Morro do Calcário. Então, a gente tem uma mineralogia muito simplificada, muito simples, composta por galena, esfalerita, pirita, dolomita branca e sílica. A alteração hidrotermal ela não é tão expressiva, a gente tem somente alguns halos de dolomita branca bem sutis, e um grande destaque para a alta disponibilidade de sulfeto para a precipitação desse grande volume de sulfetos. Agora falando um pouquinho da mina de Ambrósia, a mina de Ambrósia ela está localizada a norte da mina de Morro Agudo, e a mineralização da mina de Ambrósia, diferente da de Morro Agudo, ela ocorre em falhas. Então, aqui, nessa seção, a gente tem os dolomitos em azul, o mesmo nível que trapeou, né, os filitos carbonosos que trapearam Morro Agudo, os dolorenitos de Morro Agudo, eles estão presentes aqui também, associados a essas falhas, porém, o espaço aberto, né, que contém a mineralização, não são mais estratos. Aqui a gente tem dolorenitos também, porém, esses dolorenitos já estão completamente selados. Então, a mineralização, a porosidade é secundária por essa zona de abertura de falhas, e a mineralização, ela se encaixa nessa zona de falha. Então, a gente tem um depósito estruturalmente, uma mina, né, estruturalmente controlada. Agora falando de Bom Sucesso e a mina de Vazante, né, inicialmente por Bom Sucesso, esse conjunto de sessões, ele está publicado no mestrado do Edson Ferraz, em 2020, que mostra uma mineralização em vermelho, que está hospedada em uma zona de falha, assim como Bom Sucesso. Mas como vocês viram na sessão anterior, a estruturação de Bom Sucesso, nós temos veios que mergulham tanto para leste como para oeste, e em Bom Sucesso a gente tem uma falha única, em que a falha, né, ela começa desde a formação basal da Serra do Garrote e alcança até a superfície. E ela só ergue esse nível de siliciclástica basal, abrindo espaços, né, no entorno dessa falha, onde estão nucleadas as principais mineralizações. Já em Vazante, a gente também tem a mineralização também estruturalmente controlada, porém sem a participação dessa injeção, né, da formação Serra do Garrote, e são estruturas que atravessam os dolomitos rosa e os dolomitos cinzas da formação Serra do Poço Verde, e acontece a mineralização do zinco silicatado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mina de Vazante também. Em comparação com Morro Agudo, a mina de Vazante, ela é bem particular, como comentado no início da apresentação. Ela é a maior mina de zinco silicatado do Brasil, porque acontece em processos únicos nessa região, né? Então, nessa região, a mineralização, ela não é a esfalerita, aquela amarelinha, né, que a gente viu nas fotos de Morro Agudo. A mineralização aqui são esses minerais pretos aqui, né, esses mais ou menos 3 metros aqui desse material preto, que é um silicato de zinco. Aqui está a fórmula, aqui acima está a fórmula, e
As rochas hospedeiras, elas são diferentes de Morro Agudo, né, que são dolarenites e doloroditos. Aqui, as rochas que hospedam a mina de vazante, elas é um dolomito rosa, que indica um ambiente sábica, e tem estruturas como tipis, mudcracks, que mostram que esse dolomito ele foi exposto, né, uma região rasa, ele foi exposto e ele preservou essa condição mais oxidante e sábica desses dolomitos rosa. O controle da mina de vazante, né, ela está relacionada ao cisalhamento dúctil e frágil de vazante, né, e diferente também de Morro Agudo, aqui em vazante a gente tem alteração hidrotermal bem expressiva. Então, aqui a gente tem a mineralização, a gente tem lentes de hematita também associadas, e todos essas em A e em B são as zonas de alteração hidrotermal, que são metricamente expressivas, né? Então, a gente tem nesse halo uma forte silicificação, dolomitização, a hematitização, a presença de hematitas, né? E a alteração ferrocarbonática e a cloritização. Então, em vazante, a gente tem a mineralização com halos bem expressivos, diferente das mineralizações de sulfeto de Morro Agudo. E a mineralogia, ela também é um pouco mais complexa aqui em Morro Agudo. A gente tem a vilemita, a hematita, a siderita, a franklinita e a barita, e a gente também tem eventos posteriores de sulfeto, de zinco, a esfalerita e a galena, que cortam as mineralizações do zinco silicatado. E aí uma comparação, né, das duas feições, dos dois diferentes tipos de minério. Em A gente tem o zinco sulfetado, que ele tem os teores, né, o que se destaca são os teores mais baixos, de 2 a 8% de zinco. A vantagem, né, do zinco sulfetado é da gente ter um processo metalúrgico muito mais simples, muito menos dispendioso, e a desvantagem é que os teores são sempre mais baixos, então a gente precisa de encontrar grandes volumes. As ocorrências desse tipo de mineralização, elas são disseminadas em veios ou em fraturas. Então aqui a gente tem um testemunho, né, com uma interseção quase maciça desse amarelo, que é a esfalerita, o zinco sulfetado, e a galena aqui, que é essa coloração mais prateada. E a feição do zinco silicatado é completamente diferente, né? Então, aqui o zinco silicatado, a vilemita, ela é esse mineral preto, aqui, né? Ela está bandada nessa amostra, e ele é esse material preto aqui que está bandado junto com o sílica. Os teores, né, da vilemita, elas são sempre mais intensos, né? Então, a gente tem teores de 10 a 25% de zinco, e a vantagem desse tipo de mineralização é que elas estão sempre muito ricas. Então, com pequenas interseções, já conseguem tornar a frente de lavra, né, ou o target rentável. E a desvantagem é que o processo metalúrgico ele é bem mais complexo que o processo do sulfeto. E a ocorrência, até hoje, o que a gente conhece aqui na região, é que ela acontece sempre em estruturas e em veios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sistemas minerais e vou abrir uma aba, né, um destaque muito grande da importância dos trabalhos científicos e a sua aplicação na indústria, né? Então, a gente colocou algumas das universidades que estão sempre em trabalho com a gente, né? E sem esse apoio das universidades, a gente não daria passos mais largos como mina, né, e como exploração. Então, entrando um pouquinho em sistemas minerais, a gente não falou em momento nenhum nessa apresentação sobre que tipo de depósito né? Se é o MZT, se é um IOCG, ou se é um pórfiro, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os processos que envolvem as mineralizações que acontecem na faixa vazante. Então, para isso, a gente pensa primeiro na fonte dos metais, né? Para a gente ter uma concentração de metais, a gente precisa de ter uma região que forneça esses metais para ele ser reconcentrado em algum local. Então, primeiramente,
né, para a gente avaliar se uma região ela tem o potencial para certo tipo de mineralização, a gente tem que analisar se a fonte desses metais ela tem um tamanho expressivo. Nessa fonte, a abundância desses elementos que você está buscando, né, se ela é expressiva também, e se os fluidos que percolam por ali, elas são capazes de extrair esses elementos da fonte para que eles sejam migrados, né? Então, a fonte dos metais, normalmente, elas podem ser fontes magmáticas e elas podem ser também das próprias rochas presentes nessa bacia, que são rochas do embasamento ou da própria bacia sedimentar. No caso de vazante, estudos do MIS e Cunha, eles já mostraram para a gente que a fonte dos metais... só um minuto. Aqui na região, deixa eu só fechar. É isso. A fonte dos metais, ela é bacinal, então, os metais que foram reconcentrados, né, nas mineralizações de vazante monolagudo e nos depósitos adjacentes, elas têm fontes bacinais. Então, a gente sabe que, contendo a fonte, né, tendo a fonte e tendo fluidos que percolam nessa fonte para extração dos metais dessa fonte, a gente precisa de motores para que esses fluidos acendam. E esses motores, normalmente, são eventos tectônicos ou magmáticos que trabalham para que esses fluidos eles consigam migrar pela bacia. Pensando nisso, nessa migração, a gente pensa como é transportado, né, esses metais através desse motor. Então, a gente tem que pensar na composição do fluido, no fluxo dele e na permeabilidade das rochas, né? Então, para esse fluido conseguir migrar, ele precisa de estruturas, espaços abertos para que ele possa acender, ou a própria fábrica das rochas contém uma permeabilidade para que esse fluido percole por essa bacia e possa acender. Então, os fluidos, né, como eu comentei, podem ser bacinais, metamórficos ou magmáticos e interagem com fluidos meteóricos até eles encontrarem trapes e rochas ideais para que essa mineralização ela se precipite e se concentre. Então, quando a gente fala sobre a interação, né, do fluido meteórico com os fluidos bacinais, ele precisa de acontecer em uma região onde haja um pote, que a gente chama, né, para que essa interação ela vai ter uma eficácia, né, em relação às condições ideais de pH, fugacidade, composição, para que precipite a mineralização. Mas se a gente não tiver um bom trap, né, uma boa caixa para segurar essa interação e concentrar toda ela ali, a gente vai ter mineralizações dispersas que não vão ser econômicas. Então, recapitulando, né, a gente tem uma fonte de metais, o fluido bacinal salino, ele é denso, ele passa por essa fonte, ele tira os metais, né, dessa rocha-fonte, e ele, por um motor, né, por uma tectônica, ele acende e segue migrando por essa bacia. Quando ele está numa porção mais superior, ele interage com os fluidos meteóricos e cada um desses fluidos, né, o fluido bacinal, ele vai ter uma fugacidade, um pH, uma temperatura específica, e a interação com os fluidos superiores vão criar condições ideais para que a mineralização aconteça, encontrando essa região de trap ideal. Esses trapes, eles podem ser físicos, né, barreiras físicas como falhas, como níveis siliciclásticos, e a gente fala também um pouco sobre a escala, né, a gente tem, quando a gente fala de todo o sistema mineral, a fonte, ela é ela pode ter uma abrangência quilométrica, né, esses fluidos, eles migram também por 100 quilômetros ou mais. Mas quando a gente fala em escala de trap, né, das falhas e dos níveis siliciclástica, essa escala ela já é menor, ela é de 5 a 10 quilômetros. Então, para cada um desses tópicos, a gente pensa na escala deles, né, para a gente poder ser assertivo. E como estamos no Brasil,
né, a gente não pode esquecer também da preservação. Então, a gente tem todas condições especiais para que a mineralização ela se forme, mas se a gente não tiver uma preservação, a gente pode passar por ele erodido. Então, é legal a gente pensar um pouquinho sobre esse conceito de H-plane. Então, aqui no tempo 1, né, vamos supor que todo essas condições, né, de migração de fluido, de interações de rocha, fluido meteórico, ela aconteça e a mineralização, ela se forme. Então, no primeiro momento, a gente tem a formação de solo, né, a erosão da rocha fresca e a formação desse solo. Então, a mineralização que estava nessa região, ela também sofre erosão. Por ela ter sílica, sulfetos, ela fica preservada, né, que são os góssons, né, as calaminas oxidadas, e esse solo ele vai sendo erodido, o que sobra para a gente são esses góssons em superfície, né? No segundo tempo, o solo mais fino já foi também erodido, o que ficou em superfície foram os góssons. Então, num terceiro momento, né, vem a equipe de exploração e encontra esses góssons em superfícies, né, o zinco oxidado, que resiste né, às intempéries, e fala, opa, peraí, encontramos um zinco oxidado, vamos fazer uma sondagem aqui para buscar o sistema aqui embaixo. E é muito comum que aconteça isso, não encontrar mineralização, porque esse conceito de H-plane, né, de formação do solo e erosão, ele não foi levado em consideração. Por isso, é muito importante que a gente faça uso de levantamentos indiretos, de métodos geofísicos, para a gente entender, né, em casos de regiões quase sem afloramento, com afloramentos pontuais, a gente entenda a formação, a distribuição das rochas, né, e das estruturas em profundidade. E aqui, aplicando o conceito de sistema mineral, a gente tem o caso de vazante, né? Então, como comentado, a gente sabe que a fonte, ela tem uma escala regional, a gente não se preocupa qual seja ela, uma vez que a gente já tem mineralizações em superfície. Então, a gente sabe, né, que o fluido bacinal, ele é um fluido ascendente, metalífero quente, moderadamente salino e ácido, com baixo conteúdo de enxofre. Ele vai subindo, né, pelas estruturas e encontra a água da chuva, né, o fluido descendente meteórico diluído, pobre em metais, e nessa região central acontece a interação desses dois fluidos que com as condições ideais, né, de pH e fugacidade, vai acontecer a precipitação ou da vilemita ou do sulfeto de zinco da esfalerita. Então, aqui a gente tem... parou de funcionar meu computador. Aqui, então, nesse gráfico, a gente tem a condição de fugacidade, a temperatura, para a formação ideal da esfalerita. Nesse gráfico aqui, a gente tem para a formação da vilemita. Então, para a formação de sulfetos, o pH ideal é 5, e para a formação de vilemita, o pH ideal é de 7, um pH mais neutro. Então, nesse caso, né, a gente tem para a fonte dos metais, a porosidade, a estrutura, as condições, no caso de vazante, oxidantes, e o TRAP funcionando, a gente tendo todos esses quesitos em check, a gente encontra mineralizações silicatadas. Aqui é só um comentário sobre a importância, né, dos trabalhos científicos para embasar a indústria da exploração mineral, é que se a gente não entende como funciona a evolução da nossa bacia, a gente não tem ponto inicial para começar a entender o que a gente encontra em testemunho. Então, esse é um testemunho de bom sucesso, e a gente tem, num tempo 1, né, a formação de veios com sílica, né, indicando um fluido mais ácido. Num segundo momento, cortando esse mesmo veio, a gente tem um veio já com minério, né, com a esfalerita
cinza, mais pirita, em clastos, aqui uma zona brechada, e em um terceiro momento, quase ortogonal ao primeiro, a gente tem a esfalerita amarela no segundo tempo. Como a gente entenderia, né? Esse é o que chega para a gente, né? O testemunho. Como a gente da exploração entenderíamos as geometrias, né? Ou preveríamos a distribuição espacial dessa mineralização se a gente não tivesse conhecimento prévio das bacias, dessa bacia da região de vazante. Então, eu reforço mais uma vez a importância do estudo da interface da academia, né, dos produtos vindos das universidades, para embasar o conhecimento e a aplicação na previsibilidade da exploração mineral e mineração. Era isso, pessoal. Queria reforçar mais uma vez, né? Aqui são o Alckmin e Humberto Reis, a nossa equipe de geólogos nas duas fotos. Sem essa forte integração, a gente não sairia, não daria passos largos como estamos dando como exploração mineral. E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tá joia, então. Eu queria agradecer a Jéssica pela palestra. Foi muito boa, a gente teve um número muito bom de visualizações aqui. E queria lembrar a vocês que a gente tem uma próxima palestra, né? Agora às 16 horas, não esqueçam de comparecer. Vou falar aqui para você agora, Jéssica, as dúvidas que apareceram aqui, tá bom? Tá bom. Tá. Tem primeiro a dúvida da Clarice, sou eu, que qual que é o problema de ter mineralizações dispersas, que você até mostrou no mapinha que tinha algumas mineralizações dispersas mesmo. E aí eu pergunto porque, assim, se mineralizou, já vai ter um vínculo automático econômico, né? Já vai gerar algo econômico. Quem dera, Clarice. Mas quando a gente fala de economicidade de um depósito, a gente tem que pensar na etapa 2, né, quando o nosso modelo de exploração é passado para a equipe de engenharia. Então, se a gente tem mineralizações espaçadas, a gente vai ter um gasto muito grande na abertura da mina para buscar, então a gente vai ter um gasto de abertura de rampa, de descer um acesso só para lavrar aquele corpo mineral, e a gente usa a expressão que ele não se pagaria, né? Porque o dinheiro investido na infraestrutura para alcançar aquela mineralização, ela é mais alta do que o retorno financeiro que aquela mineralização vai dar. Então, quando a gente tem concentrações ricas, quando a gente tem mineralizações ricas e concentradas, aí sim a gente consegue usar uma mesma lavra para ir buscando esse corpo mineral. Então, quando a gente fala de mineralizações dispersas não serem econômicas, a gente está vinculando isso, né, que a operação disso, né, a lavra desses corpos dispersos seria mais caro do que o lucro que daria a extração desse corpo mineral. Faz todo sentido, tá certo. Bacana, obrigada. Nós temos outra pergunta aqui também, só um minutinho. Foi do Leonardo. Jéssica, por que tem minério silicatado e sulfetado na faixa? Boa pergunta. Então, a gente tem no sul uma rocha única, que é o dolomito rosa da formação Serra do Poço Verde. E essa encaixante, a interação dela com os fluidos meteóricos, ela consegue manter o fluido oxidante. Então, a interação do fluido bacinal com esse fluido oxidante, a gente tem a formação do minério silicatado. Mas o que é mais comum é esse fluido bacinal encontrar zonas redutoras, que são folheiros, que são dolomitos ricos em matéria orgânica, e esse fluido que tem o metal, ele interagir com essas condições, que são mais comuns, que são as condições redutoras, e acontecer a precipitação de sulfeto. Então, a gente tem o silicatado em especial por ele ter conseguido essa condição única de interação oxidante e a precipitação do silicatado,
que é o diferente, né? Porque o sulfetado é o que a gente tem comum, né? As mineralizações de zinco, elas serem sulfetadas. Não, muito bom. Beleza, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta, que é do Guilherme. Boa tarde, Jéssica. Que dica você daria para quem está se formando e que gostaria de seguir nessa área? Eu acho que uma dica seria o envolvimento com a própria SEG, né? Eu falei nos bastidores com a equipe desse workshop que essas interfaces, né, com a indústria, né, buscar a aplicação da geologia para a geologia econômica, ela é muito rica. Então, eu acredito que essas interações com a SEG e compartilhar o currículo, né, demonstrar os interesses para as empresas que fazem exploração. Hoje a gente não tem só a Nexa no Brasil, que tem um time grande de exploração, a gente tem várias outras empresas grandes e júniores, então buscar as pessoas dessa área e compartilhar os currículos, né, em especial aos que estão se formando agora. Muito bom, obrigada. E por último, a gente tem a pergunta do Lucas, que o trend de mineralizações pode ser seguido conforme a estratificação ou as descontinuidades afetaram a posição do minério no corpo rochoso? Deixa eu ler de novo. Tudo bem. Legal, Lucas, essa pergunta. Quando a gente fala sobre a estratificação, os depósitos que têm controle strata-bound, hoje o que a gente conhece é a mina de Morro Agudo. Então, realmente, né, se não tem o dolorenito poroso, a gente não tem mineralização no entorno de Morro Agudo. Mas, para a gente seguir o trend da mineralização nas minas que são estruturalmente controladas, a gente segue exatamente as zonas de abertura das zonas de falha. Então, que em Paracatu elas têm direção NW e em Vazante elas têm direção NE. Então, esses seriam os trends seguidos, né? Ótimo. Muito obrigada. Apareceu uma pergunta nova aqui, que eu não tinha visto ainda. Boa tarde, ótima palestra. Qual o modelo metalogenético desses depósitos de zinco e chumbo? Isso. Eu até não comentei para a gente pensar mais em processos e sistemas minerais, mas o que a gente, nas caixinhas de tipos de depósito, a gente consegue encaixar os depósitos da faixa vazante no modelo MZT, do Mississippi Valley Type. Ok, muito obrigada. Acho que acabou por aqui. Qualquer outra dúvida que tiver, se tiver tudo bem para você, Jéssica, a gente te manda por e-mail, e aí depois a gente responde para quem tiver com a dúvida. E, por último, eu gostaria de agradecer de novo as empresas que patrocinaram a gente, para todos os nossos apoios também. Sem, de fato, tudo isso, essas parcerias, não seria possível o nosso evento. Quero agradecer de novo a presença da Jéssica e de todos vocês que estão aqui com a gente. Jéssica, teve uma outra pergunta, na verdade, relacionada à palestra ficar gravada no canal. Podemos? Sim. Ok. Então, muito obrigada. E, por último, agora, eu vou fazer o sorteio da caderneta, né? Eu que estou com as cadernetas aqui, olha que bacana. Ela é ótima. E vou fazer aqui o sorteio agora, de acordo com o nosso sorteador. E, para isso, vou compartilhar nossa tela. Ok. Deixa eu pegar aqui nossa lista de participantes. Todos aqui. 75. Número 2 até o 75. Só um minutinho, por favor, gente. Número 2 a 75. Vocês estão vendo?
Vocês me escutam, pessoal? Então, probleminhas, né, do ensino remoto. Mas tudo bem. A gente agradece muito a Jéssica. Aconteceu algum probleminha técnico aqui, mas qualquer outra dúvida a gente vai passar para ela. Então, como eu estava dizendo, vou fazer o sorteio das cadernetas agora, a gente ainda tem um tempinho. E vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o sorteio. Só um minutinho que tá bem devagar, porque o StreamYard, ele puxa muito. Até o 77. 2. Até o 77. Sortear. Aí, pessoal, prontinho. Não. Ah, estamos com problemas técnicos. Vamos ver se... A nossa internet, né? Alguém consegue fazer esse sorteio? Não? Joga esse link em outro lugar. Fala com o pessoal que você também está fazendo. Oi, pessoal. Voltei? Você não saiu feito nunca. O site não está funcionando. Copie e cola em outro lugar. Clica no nosso internet. Aí, voltei.
Oi, pessoal, me escutam? O número sorteado foi 51, Tatiane dos Anjos Santos Maximiano, e a gente vai contatar você por meio do nosso e-mail e vamos mandar para você nossa cadernetinha aqui. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos e lembrando que temos a nossa próxima palestra às 16 horas, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.